O balor Johnny Yamalka convulsionou violentamente e os seus olhos rolaram para a parte de trás da cabeça. Tendo extraído a informação que ele precisava de seu cérebro, Banda quebrou o pescoço e, apenas para uma boa medida, perfurou seu coração com suas garras antes de jogar seu cadáver de lado. Ele então começou a enterrar rapidamente os cadáveres sob os escombros que haviam sido a entrada da residência Amemia e os destroços dos golems. Uma vez que ele tinha certeza de que não havia cadáveres à vista, ele usou o feitiço Deodorization para apagar o cheiro de sangue e pólvora, depois abriu o peito. Hiroshi, o primeiro a emergir, ofegou por ar e isso assustou-me. Ah! Ele gritou com a visão de sua casa. A casa está em pedaços. Ulrika estava agarrada ao corpo de Banda e soluçando. Não, eu não quero sair, e ela chorou. Parecia que o tiroteio violento tinha provocado o trauma. Ah, ali. Tudo está bem. Donilit se preocupa, disse Mei, confortando-a. Parece que te empurrei um pouco demais. Obrigado, Ulrika, Banda disse. Hiroshi, o seu quarto não deve estar danificado, por isso vá buscar todas as coisas que quer levar consigo. Banda removeu uma garra da mão esquerda e atirou-a para algum lugar com a mão direita, e repetiu isso várias vezes. Tenha certeza, disse Hiroshi. Arente, você deveria deixar algo desnecessário para trás em momentos como este? E Won-te diz-lhe para fazer isso. Jogos, modelos de plástico, brinquedos de pelúcia, as suas roupas favoritas e letilitis levam tudo conosco, Banda disse. Tudo bem. Eu vou buscá-los. A propósito, o que você está fazendo? Há mais inimigos, certo? Hiroshi perguntou. Não mais, disse Banda, sentindo a vida dos inimigos nos locais que ele tinha jogado suas garras e os franco-atiradores que tinham sido apontando nessa direção e os soldados que tinham sido confinando os vizinhos em seus casas e desaparecendo. Enquanto Hiroshi embalava, Banda contou a Ulrika todas as informações que Johnny sabia e discutiu o que fazer a seguir. Em primeiro lugar, é impossível para você ficar escondido agora, disse Ulrika, que recuperou a compostura, enquanto olhava para a tela de seu dispositivo móvel. Ela abriu um site de compartilhamento de mídia, no qual já havia vídeos de Banda matando brutalmente Johnny Yamalka. Parecia que a batalha havia sido filmada por transeuntes que haviam notado o barulho e os vizinhos que Johnny e seus homens não haviam confinado em suas casas. Banda podia ouvir sirenes à distância. Mesmo que se torne invisível, Banda, a polícia vai levar-nos sob custódia sob o pretexto de Protecting US. Tenho a certeza que há colaboradores de Rikudou neste país também. Ilitleu ser separado de Mei Hiroshi, e então eles Ilitu tentar capturar as crianças depois disso, Ulrika disse. Dado que eles chegam até nós com armas em chamas, não há dúvida de que Rikudou também está com pressa. Eu acho que os Elites vão tentar tomar o seu tempo. E os outros indivíduos reencarnados também estão em perigo. Se esperarmos tranquilamente que o pai de Mekunilitis derrote Rikudou, haverá mais baixas, disse Banda. As informações que Banda havia obtido de Johnny Yamalka de Lita incluíam qualquer informação que fosse fatal para Rikudou, como informações sobre a pesquisa de Rikudouit no atributo morte. No entanto, Banda tinha aprendido que, enquanto Johnny estava atacando a residência Amemiya, Rikudou também planejava eliminar Amemiya Hiroto, Joseph e os outros membros de alto escalão dos Bravers, assim como todos os outros que eram um obstáculo para ele. Então, Aime pensando em ir ajudá-los, mas... Mari e Joseph provavelmente estão bem, Banda disse. Que tal Amemiya? Ulrika perguntou. Ele provavelmente morreu, então não há necessidade de eu ajudá-lo. Banda sabia que o Pluto, que era atualmente o líder das diferentes personalidades do deus de origem, havia concedido sua proteção divina a Amemiya Hiroto, a fim de ajudá-lo a parar Rikudou e Jiri. Sendo esse o caso, ele provavelmente seria capaz de lidar com uma emboscada. Quanto aos outros indivíduos reencarnados que estavam com Amemiya, e ao contrário de Joseph e Ulrika, eles não eram nada mais do que pessoas que estavam na mesma classe ou escola que Vandaliou na Terra. Não havia nenhuma razão que tornasse necessário para a Banda ir proativamente ajudá-los, nem qualquer razão que o fizesse querer. O que ele estava preocupado era que eles encontrariam Mari e causariam danos a ela, mas ela e os outros provavelmente lidariam com as coisas.
Então vamos ajudar o Joseph e os outros? Ulrika perguntou. Não, Joseph e os outros vão ficar bem, Banda disse. Os que estão mais em risco são a mãe Mekunilitis e as pessoas com ela, então Letilitis vão para eles. Letiplis vão para onde a mama está. May concordou. Muito bem. Mas como? Chegar à África daqui levaria muito tempo de avião de passageiros, Ulrika apontou. Will won't chegar a tempo, a menos que sequestremos um avião de combate ou algo assim. Ulrika, os humanos têm duas pernas perfeitamente boas por uma razão. E há os carros pretos que o Johnny e os outros conduziram aqui, e eu tenho asas, e disse Banda. Banda OS capa de pele preta e ou melhor, sua membrana, se espalhou e se transformou em grandes asas. Os olhos de Ulrika Elite ficaram lacrimejantes, pois ela também tinha medo de altura. May, percebendo que ela estaria voando pela primeira vez, riu de emoção. Hiroshi, que havia retornado depois de arrumar as roupas em uma bolsa de viagem para si mesmo, May e seus pais, abriram os olhos em choque. Os transeuntes que estavam escondidos nas proximidades, ainda fazendo vídeos, estavam convencidos de que Banda era algum tipo de demônio do inferno. No momento em que a polícia chegou à residência Amemiya, Banda, Ulrika, e as crianças foram embora, juntamente com um dos carros. Amemiya Hiroto, o líder dos Bravers, acompanhado por alguns companheiros, estava indo para uma cidade do Oriente Médio que havia sido transformada em ruínas por conflitos. Seu objetivo inicial era prender um grupo terrorista que estava escondido, mas eles tinham aprendido que os terroristas haviam atacado uma escola e agora estavam em movimento com uma dúzia de estudantes como reféns. O objetivo da missão mudou rapidamente para resgatar os alunos sequestrados. Metade do grupo terrorista era feito de mercenários descartáveis. A outra metade foi feita de soldados de elite que receberam treinamento avançado e sujeitos experimentais que foram criados durante a pesquisa e foram capazes de usar formas limitadas de magia de atribuição de morte, como os membros da oitava orientação. E entre os reféns estudantis estava o metamorfo Shion Mari e que agora era conhecido por um novo codinome, Black Maria. Além disso, um dos indivíduos reencarnados que haviam sido despachados para esta missão estava secretamente do lado de Rikudo Ichi. Era uma armadilha inquebrável. Mesmo que Amemiya Hiroto fosse o mais poderoso dos Bravers, não havia como ele sobreviver a isso. E mesmo que ele conseguisse sobreviver por algum milagre, ele escaparia ileso. O druido Joseph Smith, que era suspeito de ter feito contato com a entidade desconhecida à espreita na residência Amemiya, estava em um avião para a América do Sul como parte da escolta guardada para um dos líderes de um sindicato do crime. Os outros bravos que também eram suspeitos de ter feito contato com a entidade desconhecida também estavam com ele. O plano era fazer com que este avião explodisse num infeliz acidente, um acidente causado por um míssil disparado por um avião de combate pilotado por um indivíduo reencarnado do lado de Rikudo Orochi. O Angel Amemiya Narumi estava a realizar trabalhos de resgate em África depois de um terremoto lá. Este terremoto tinha sido um desastre natural comum, um que foi planejado por Rikudo, mas que ele tinha feito questão de tirar o máximo proveito dele. Ela foi acompanhada por outros socorristas e eles estavam sob a proteção do exército local. Mercenários que estavam sob o controle de Rikudo e que atacariam, disfarçados de insurgentes armados, e então sujeitos experimentais e outros indivíduos reencarnados procurariam uma boa oportunidade para terminá-la. É perfeito. Os longos anos de construção de confiança e realizações de Rikudo Sanili deram finalmente frutos, o Oshama Moria disse a si mesmo, regozijando-se na sede da base de Rikudo Oroites. Rikudo ganhou o apoio dos círculos políticos e empresariais e dos chefes dos sindicatos do crime em todo o mundo. Não havia nada que ele pudesse fazer se ele se importasse com suas ações sendo descobertas mais tarde. Encenando um ataque terrorista a uma escola e o sequestro de seus alunos, implantando um avião de combate para disparar um míssil em um avião de escolta, a realização de sabotagem em todo o mundo, todas estas coisas eram simples para ele fazer. Mesmo depois de ver o comportamento perturbado do corpo de Rikudo Ilitus duplo, Metamorfo, Amemiya e os outros nunca suspeitariam de Rikudo, o que não é o caso, que tinha dito a todos que ele tinha feito uma recuperação depois de assumir menos trabalho. Os Bravers e as várias agências de inteligência ao redor do mundo estavam focados exclusivamente em Rikudo, afinal.
Eles estavam sob a influência de Rikudou e seus colaboradores. Havia também o fato de Rikudou ter conseguido matar todos os indivíduos reencarnados que seriam poderosos em uma guerra de informações, como o Goraku Uedou Kouya, o demônio de Laplace Machida Ara, o inspetor Shimada Izumi, o Urukai Mackenzie, o Venus Tsuchiya Kanako. Moria acreditava que Rikudou havia pensado no futuro e planejado deliberadamente as coisas para que essas pessoas morressem. É claro que Rikudou e seus colaboradores não seriam capazes de escapar das consequências se suas ações fossem descobertas posteriormente. Eles não seriam capazes de evitar serem presos por seus grandes crimes, incluindo traição e assumindo que o mundo conseguiu manter sua ordem atual. O mundo renascerá. Será um mundo onde Rikudou-san está no topo como um deus que ganhou a vida eterna, e nós, a nova humanidade, governaremos a velha humanidade. Rikudou iria adquirir mana atributo da morte e se tornar um deus que viveu para sempre. Moria e os outros bravos que tinham ficado do lado dele, bem como os outros que lhe haviam prometido sua ajuda, evoluíram para se tornar a nova humanidade. A magia dos atributos da morte já tinha visto aplicações na criação seletiva de gado e produtos agrícolas. O laboratório de investigação que tinha alojado o Undiádio tinha realizado pesquisas para fazer o mesmo em seres humanos, a fim de criar soldados invencíveis e embora parecesse que eles não tinham conseguido produzir qualquer resultados. Mas Rikudou teria sucesso onde eles tinham falhado. Ele estava em um nível diferente dos tolos que não conseguiram sequer criar magos limitados de atribuição de morte como a oitava orientação. Mas a autossatisfação de Moria Elite foi quebrada por um relatório de Operatorilitis. Um dos golems parou de funcionar, o operador gritou. O quê? Qual esquadrão era aquele golem de? Moria exigiu. Golems militares de ponta, que se pareciam principalmente com robôs, estavam sendo usados em várias operações. Além dos 3 que Moria foi particularmente cauteloso de Yamemiya Hiroto, Joseph, e Yamemiya Narumi e havia esquadrões que tinham sido destacados para impedir qualquer interferência potencial dos outros bravers que estavam a chegar ao lado de Rikudouichi. Havia alguns bravers que estavam atualmente no lado de Rikudouroichi, mas estavam em posições de liderança entre os bravers e tinham habilidades particularmente ameaçadoras. Rikudou iria tão longe como matar essas pessoas, ele planejava espalhá-los por todo o mundo e depois sabotar sua comunicação para que pudessem entrar em contato até que tudo já tivesse acabado. Uma razão para fazer isso era que eles poderiam aceitar um convite para se juntar ao lado de Rikudouichi depois que Amemiya e os outros fossem descartados. No entanto, a principal razão foi porque simplesmente havia recursos suficientes disponíveis. Através do Cronos Murakami Junpei, a quem ele tinha ordenado trair os bravers, ele tinha ganhado informações sobre a oitava orientação. O que ele aprendeu com isso foi que os indivíduos reencarnados eram protegidos pelas fortunas dadas a eles pelo Deus da reencarnação, e eles eram difíceis de matar usando métodos comuns. Mas quando havia indivíduos reencarnados acompanhando o lado fazendo a matança, as fortunas se cancelaram e eles morreriam com facilidade surpreendente. Assim, muitos funcionários e backup foram atribuídos para que os planos fossem bem-sucedidos. Assim, foi realista até mesmo para Rikudou matar todos os indivíduos reencarnados sem importância. Foi por isso que ele se estabeleceu para implantá-los em locais remotos, e em seguida, sabotar e destruir seus métodos de comunicação e transporte. Moria se acalmou, pensando que o golem destruído era provavelmente de um dos esquadrões designados para um desses indivíduos reencarnados. O golem destruído pertencia ao esquadrão Rubalorro que foi raptar Amemiya Mei da residência Amemiya, informou o operador. O quê? Moria gritou, entrando em pânico com esse desenvolvimento inesperado. O esquadrão liderado pelo Rubalorro Johnny Yamaoka tinha sido enviado não para matar um indivíduo reencarnado, mas para raptar Amemiya Mei. Muitas forças foram mobilizadas para proteger a menina que era necessária para Rikudou completar sua pesquisa. Mesmo que ela estivesse localizada em um bairro residencial de alta classe que era estritamente vigiado pela polícia, ela foi, golems militares e mercenários fortemente armados foram designados para fazer o trabalho à força. Balor, que tinha sido designado como comandante do esquadrão, era um dos indivíduos reencarnados que eram particularmente especializados em combate. Sua habilidade era de fato de propósito muito geral, mas ele tinha nascido de uma família militar que queria que ele se tornasse um soldado.
Querendo seguir o caminho que foi escolhido para ele, ele recebeu treinamento avançado desde muito cedo. Sua proficiência no uso de armas de fogo pesadas e combate desarmado era diferente do resto dos Bravers, que só tinham sido treinados por menos de um ano. Se as habilidades de trapaça fossem removidas da equação, ele era um dos mais fortes dos Bravers. Dizia-se que os terroristas perderiam a moral e se renderiam à mera visão dele, e como se tivessem visto o olho demoníaco do lendário Balor. Houve algum contato de Amalka? Moria perguntou. No. Parece que o golem que parou de funcionar não conseguiu cortar o eco, o operador respondeu. Eco. Itilides impressionante que ela foi capaz de notar o atirador. Ou foi este o seu fazendo? Moria referiu-se à entidade desconhecida à espreita na residência Amemia como Witch. Rikudou tinha sido mais cauteloso com Witch do que com o Eco, aquele que protegia Amemia Mei. Mas depois de realizar a análise, Rikudou e seus aliados determinaram que Bichio não seria páreo para um Balor. Um plano para raptar Amemia Mei tinha sido realizado no passado, e suspeitava-se que Bichio tivesse interferido com isso. Depois que a polícia apreendeu o caminhão e os cadáveres dos criminosos, a polícia, colaboradores de Rikudou e Litisos analisaram e descobriram que os homens haviam sido mortos e o caminhão havia sido destruído não por meios mágicos, mas por uma tremenda força física. Rikudou chegou à conclusão de que Bichio era um ser que podia esconder a sua presença como o fantasma da oitava orientação, e possuía força física melhorada fornecida por algum tipo de item mágico, ou talvez por cirurgia em seu corpo. Sendo esse o caso, Ichio não seria páreo para Johnny, dado que ele já estava ciente de sua existência. Quanto ao Echo, ela mostrou uma recuperação dramática no ano passado, mas já se passaram anos desde que recebeu uma missão que envolvia combate. Sua guarda seria para baixo, como ela estaria sob a impressão de que um aliado estava vindo para assumir para ela. Se um franco-atirador disparasse contra ela, ela seria morta sem ser capaz de refletir a bala com sua habilidade. Pelo menos, era isso que Moria esperava, mas... Ajuda Peco significa que Bichon tem uma relação mais forte com Joseph e os outros do que pensávamos. Estávamos errados sobre eles meramente usarem-se uns aos outros, como fizemos quando unimos forças com Murakami, murmurou Moria. Moria de Lita esperava isso, mas mesmo Rikudou não tinha imaginado que Bit, Umbanda, e não tinha rancor contra Joseph e os outros. Que ele tinha tratado suas doenças não para usá-los, mas por bondade depois de encontrá-los por coincidência. Nem Moria nem Rikudou jamais teriam sonhado que se tornariam aliados abertos que confiavam um no outro. E foi por isso que Moria ficou estupefato com o que o operador disse a seguir. Todos os golems da equipa Balor pararam de funcionar. Também não há sinais vitais de nenhum dos mercenários. O quê? Tatilides impossível. Moria gritou. Display in body camera footage now. Imagens da câmara do corpo de Balor reproduzidas no ecrã da sede. E nessa filmagem estava It, aquele que Moria tinha sido tão cauteloso. O que é essa monstruosidade hedionda? Onde estão o Echo e a Memia Mei? Estão dentro daquele monstro? Moria foi o único espantado ao ver Banda pela primeira vez, o operador estava fazendo ruídos de descrença também. A monstruosidade fechou-se em Balor a uma velocidade aterrorizante. Apesar de suas capacidades físicas que haviam sido aprimoradas através da magia, a monstruosidade cortou seu braço com facilidade e o atingiu com ataque após ataque. A monstruosidade abriu a boca, que estava forrada com dentes afiados, e, em seguida, a filmagem cortada, como a câmera do corpo foi destruída. O que é isso? Não há vestígios da oitava orientação. Tatilites e Moria disse, atordoado, mas depois tirou, contacte Rikudou-san. Itilites uma emergência. O operador apressadamente fez um relatório para Rikudou, que estava atualmente fazendo os preparativos no prédio de pesquisa. Tatilides impossível, Rikudou disse, repetindo as palavras de Moria enquanto recebia seu relatório e assistia às imagens de vídeo anexadas. Mesmo depois de ter sido atacado por espingardas de assalto, fogo pesado de metralhadora dos golems, chamas e relâmpagos, Itilitis completamente ileso e as pessoas escondidas dentro também estão seguras. Isso seria impossível para qualquer liga de metal.
E, no entanto, não há qualquer evidência de que ele usou magia em tudo. E Tirates muito rápido. Dado que o Balor foi morto por esta monstruosidade tão unilateralmente, não há ninguém que possa derrotá-lo 1 a 1, ele gritou em descrença. Mas Rodcourt e seus espíritos familiares, que o observavam, já sabiam de tudo isso. É por isso que lhe enviei numerosas mensagens divinas a dizer-lhe para não se envolver com ele. Rodcourt suspirou, segurando a cabeça nas mãos. Em um movimento incomum para ele, ele persistentemente enviou a Rikudo e seus subordinados vários avisos com informações precisas. Ele até avisou o Balor para parar o que estava fazendo, cerca de 5 segundos antes de ele e seus homens abrirem fogo na residência Amemia. Para começar, Rodcourt queria parar a pesquisa que estava sendo conduzida sobre a magia do atributo morte. No início, ele tinha deixado Rikudo ser, assumindo que ele iria falhar, mas depois de perceber que uma certa quantidade de progresso tinha sido feito, ele tinha apressadamente tentou detê-lo. Mas as mensagens divinas de Rodcourt foram completamente inéditas. Afinal, nem Rikudo nem seus subordinados reverenciavam ou adoravam Rodcourt. A lealdade e adoração de Balor e os outros foram direcionados a Rikudo, o homem que eles acreditavam que se tornaria um deus. Quanto ao próprio Rikudo, ele acreditava sinceramente que era a única pessoa digna de ser um deus verdadeiro. Foi por isso que as mensagens divinas de Rodcourt não as alcançaram. As vozes dos deuses podiam ser ouvidas por seus adoradores dedicados e zelosos. Eles não podiam ser ouvidos por aqueles que não tinham devoção ou estavam muito enganados em sua adoração. O mesmo provavelmente teria sido verdade mesmo se fossem os espíritos familiares de Mashida Ara, Shimada Izumi ou Indou Kouya que enviaram os avisos. Era improvável que Rikudo e seus subordinados tivessem emoções positivas em relação a seus ex-companheiros cujas mortes haviam causado indiretamente. É um remanescente da 8ª orientação, então, um dos subordinados de Rikudo sugeriu na imagem ser observado por Rodcourt e seus espíritos familiares. Isso não é possível, disse Rikudo, perturbado pelas imagens que estava a ver. Se houvesse uma monstruosidade como esta entre eles, mesmo que o mantivessem longe de Murakami e dos outros, faz sentido que o guardassem para esta batalha final. Esta monstruosidade pode até ter sido capaz de matar Amemiya e Hiroto. Ou mesmo que isso não seja verdade, a 8ª orientação teria sido capaz de matar muitos mais dos Bravers se eles usassem essa coisa. Então isso significaria que foi criado por alguém depois? Mas quem poderia ter criado tal monstruosidade? O outro subordinado perguntou. Rikudo-san, e o resto de vocês também, e a determinação desta identidade monstruosa pode ser feita mais tarde. Devemos criar um novo plano de ação e decidir o que fazer sobre essa monstruosidade e se vamos desistir de alcançar Amemiya Mei. Se não agirmos rapidamente, será tarde demais, disse Moriya, pressionando Rikudo para tomar uma decisão. Rikudo acreditava que tudo estava na palma de sua mão, mas parecia que seu cérebro havia parado de pensar devido ao choque desse desenvolvimento extremamente inesperado. Tá certo. Pare de tentar fazer qualquer coisa relacionada a ele, agora mesmo. Se o fizer, a sua alma não correrá o risco de ser destruída. Rodcourt gritou de acordo, pensando no perigo representado pela capacidade dos Bandaelitus de quebrar e devorar almas. Mas, naturalmente, Rikudo podia ouvi-lo. E quer dizer, ele não precisa quebrar ninguém, a alma de outro que não seja Rikudo, não é? Disse Ara, olhando para a mais nova chegada neste reino divino, o Balor Johnny. Não, de jeito nenhum, eu não quero reencarnar num mundo onde essa coisa é o corpo principal. Eu preciso das minhas memórias, apenas me apague da existência, me apague. O profissional de combate silencioso que irradiava uma confiança transbordante se foi. Em vez disso, havia um homem que estava enrolado em uma bola e segurando sua cabeça, tremendo de medo como uma criança. Quando Banda invadiu o cérebro de Johnny Lilitus, enviando sua língua através de sua orelha, ele tinha estendido os nervos de sua língua para sequestrar o cérebro de Johnny Lilitus. Enquanto isso lhe permitia extrair informações, a mente de Johnny Lilitus havia sido corroída e devorada durante esse processo. Essencialmente, Banda havia feito o oposto do processo de cura de Joseph e Ulrika. Seu objetivo em fazer isso provavelmente se tornaria temido pelos indivíduos reencarnados que foram mortos e aqueles que morreriam no confronto entre Amemiya e Rikudo.
Dado o estado atual de Johnny, as chances de os indivíduos reencarnados concordarem em fazer a oferta de Hotcourt como Murakami foram. Não tenho tanta certeza do que acontecerá com Rikudou, disse Izumi. Você está certo. Eu pensei que ele era uma pessoa calma e inteligente, mas parece que eu estava errado, disse Kouya. Pessoas verdadeiramente inteligentes não conseguiram coisas que foram registradas na história. Não era que eles não fossem capazes de tais coisas, e que eles escolheram não fazê-las. Isso porque as pessoas verdadeiramente inteligentes sabiam das dificuldades e perigos que precisariam passar para chegar a esse ponto. E eles sabiam que, mesmo que tivessem sucesso, estava certo de que alcançariam qualquer coisa que fizesse seus esforços valerem a pena. Havia comandantes militares que tentaram assumir o controle sobre o mundo, apesar de não saberem se poderiam conseguir isso, ou o que aconteceria depois, mesmo que o fizessem. Houve revolucionários que começaram revoluções sem garantia de sucesso. Havia capitães que partiram para novos continentes quando não havia evidências que provassem que tais continentes existiam. Rikudou Ijiri provavelmente seria lembrado pela história como tal pessoa e se o mundo sobrevivesse para a história continuar sendo registrada, é claro. Enquanto Hotcourt e seus espíritos familiares continuavam observando, o pânico de Rikudou e seus subordinados cresceu. O IVE perdeu o controle sobre o metamorfo. Black Maria. Podemos controlá-la. E podemos controlar o Yukijoro, Bokor ou o Gabriel, um dos subordinados gritou. O quê? O que estão a fazer o Artemis e o Saradeva? Rikudou exigiu. O IVE perdeu contato. Dame. Bastante capaz, Arenilite você, Amemia. E quanto a Paris, quem foi enviado para a sua localização? Ele também foi morto? O sinal de Varisco ainda está a várias dezenas de quilômetros de distância de onde os sinais de Artemis e o Saradeva foram perdidos. O grupo Amemia Elite chegou ainda. O que disseste? Então, quem? As tropas do governo local estão sob nosso controle. Não há maneira de as tropas de outros países fazerem um movimento, também. Será que esta monstruosidade também tem aliados noutros lugares? Enquanto Indoukou observava Rikudou entrar em pânico, ele tinha a sensação de que a situação poderia ser resolvida mais facilmente do que o esperado. As almas de Artemis e o Saradeva apareceram atrás dele, e Kouya tirou os olhos de onde as imagens ao vivo de Rikudou e seus subordinados estavam sendo exibidas para que ele pudesse explicar várias coisas para os recém-chegados. Quando Amemiya Hiroto chegou às ruínas supostamente ocupadas por terroristas, juntamente com vários membros da equipe, incluindo o Arisu Sugiura Nanaya, tudo já havia acabado. Há muito tempo, disse que um companheiro dele há muito pensava estar morto e o metamórfogo Shion Mari. Ela estava parada ali com os braços cruzados atrás das costas e 3 pessoas desconhecidas estavam atrás dela. Mari. Isso é impossível. Você deveria estar morto, disse o Titã Ival em surpresa. Ival, até este exato momento, pensei o mesmo, mas, e seu corpo nunca foi descoberto. Dado que a Mari na nossa frente não é uma ilusão, provavelmente é a verdadeira. Não sei explicar, mas posso sentir. Eu posso sentir que ela é uma de nós, Amemiya disse calmamente enquanto olhava para Mari. O sense de que Amemiya falou foi a fortuna que Hotcourt havia concedido a todos os indivíduos reencarnados, exceto Vandaliel. Ele se tornou capaz de perceber e entender o fenômeno de sua própria fortuna sendo cancelada pela de outro indivíduo reencarnado como ele enfrentou. Tá certo, e o fato de você acreditar que imediatamente me salva muitos problemas, Mari disse com um sorriso aliviado. A propósito, eu disse um long time no Sivo apenas um segundo atrás, mas eu realmente vi vocês no ano passado. Sabes, na festa de aniversário de Mamailites. Ela estava usando um uniforme militar sujo e segurando uma arma e faca que parecia desgastada de uso. Mas Amemiya e os outros imediatamente entenderam o que ela estava dizendo. O Arisu Sugiura Nanaya sabia que Mari era um sujeito experimental de Rikudou que recebeu o codinome Black Maria, e os 3 meninos e meninas atrás dela foram experimentos fracassados que foram enviados aqui com ela para matar Amemiya e seu grupo. Ele conseguiu manter uma aparência composta, mas sua mente estava em um estado de extrema confusão.
Por que diabos esses caras estão aqui ao ar livre? Eles deveriam se esconder entre os reféns e procurar uma oportunidade de matar a Memia e os outros. E onde diabos está Da? Quem deveria supervisioná-los? Onde está Catherine, nosso trunfo? Houve mudanças no plano? Da Long era o indivíduo reencarnado com a habilidade de trapaça conhecida como o Sahadeva. Sahadeva era um deus que cuidava das pessoas sobre suas vidas, e em seguida, informou Yama de suas boas e más ações. Como o codinome sugeriu, essa habilidade era de observação. Ele plantou um familiar no corpo do alvo, permitindo-lhe ver tudo o que ouviram e viram e monitorar o estado de sua mente e corpo. E embora isso tivesse sido mantido em segredo de todos, exceto Rikudo e seus subordinados, ele também era capaz de se comunicar telepaticamente com o alvo. A grandes distâncias, ele podia até controlar seus corpos. Nem mesmo os magos mais capazes notariam a presença do familiar dentro deles, e os familiares eram impossíveis de extrair. A única maneira de removê-los à força seria matar ou incapacitar Da, seu mestre. Catherine Miller possuía a habilidade de trapaça conhecida como Artemis e o poder da precisão perfeita, o que fez dela o atirador de elite mais poderoso do mundo. Qualquer coisa que ela jogasse ou disparasse sempre atingia qualquer alvo que ela visasse, desde que estivesse diretamente dentro de seu campo de visão. Se o alvo estava ou não em sua linha de fogo, mesmo que o alvo estivesse na direção oposta à direção em que ela disparou, ele sempre seria atingido. Esta habilidade só garantiu que o seu ataque atingiria o seu alvo, ou garantiu que o ataque causaria dano, como a Memia Elite o Ignore Defense. A habilidade mudou a velocidade, nitidez ou peso do objeto que ela jogou. Mas mesmo a Memia certamente seria morta se ela apontasse para a cabeça dele com um rifle de precisão. Da deveria estar supervisionando e controlando Mari e os outros, enquanto Catherine deveria estar à espera como o trunfo que mataria a Memia. Não havia nenhum sinal de nenhum deles. Bem, se tudo estava indo de acordo com o plano, não havia suposto para ser algum sinal deles, mas por que é que a Mari e os outros três que deviam estar disfarçados de reféns aqui, a ter uma conversa amigável? O plano mudou. Se sim, por que razão foi enviada qualquer palavra destas alterações? Sugiura ficou perplexo com isso, mas a Memia e os outros ficaram igualmente perplexos. Festa de aniversário de mamão, disse a Memia, repetindo as palavras de Marilitis. Mas a sua mãe já está. Sim. Graças a esse bastardo, a minha mãe é. A que estou a falar não é a minha mãe, mas a minha mama, disse Mari. Bem, tenho a certeza que me reconheceste, porque eu estava disfarçada de Rikudo na altura. Diz Gisedas Rikudo. E és, disfarçado de Rikudo. A explosão pela qual todos pensaram que eu tinha sido morto? Esse assassinato? Bem, eu sei todos os detalhes eu mesmo, mas eu fui feito para agir como o dobro do corpo de Rikudouroite depois disso. Forçado por drogas e controle da mente. Estava a agir estranhamente naquela festa, não estava? Isso foi porque eu estava à beira de recuperar a minha sanidade, graças à mama e à banda. O que está a dizer? Banda? Você está falando sobre isso à banda? Tatilites apenas Meilites amigo imaginário. Sim, esse banda. Só posso estar aqui falar com você assim graças à banda e mamãe. Eles me ensinaram a pensar e usar magia usando apenas minha alma, e eu pude usar a magia do atributo da morte para desativar os dispositivos de controle plantados em meu corpo. Também me livrei do familiar de Sahadeva. Criei uma barreira absorvente de mana dentro do meu corpo e ela apagou o familiar. Então, matei o Sahadeva e usei força bruta para matar Artemisum também. Você pode acreditar em quantas balas essa mulher colocou na minha cabeça? 13. Tipo, eu estava meio preocupada por realmente morrer. O que? Por que você está falando sobre da Ekaterine assim? Tatilites porque eram aliados de Rikudouites, claro. E planearam matar-vos a todos, excepto a Paris ou por lá. Então, precisamos ir para a América do Sul, onde Rikudou estava pesquisando a magia do atributo morte. Flame Cannonball, o Paris Sugiura rugiu, cortando Mari.
O feitiço que ele lançou atingiu diretamente a cabeça de Marilitis, soprando-a facilmente em pedaços que se espalharam por todo o chão. Sugiura? Amemiya gritou. O que raio estás a fazer? Ival exigiu. Amemiya e os outros ficaram completamente perplexos com a explicação de Marilitus, que parecia criar mais perguntas do que respondidas. Em sua confusão, eles foram incapazes de reagir a tempo de evitar o ato de violência de Sugiura. Mesmo agora, eles estavam se espalhando para cercá-lo, mas eles também poderiam ignorar as 3 pessoas desconhecidas que Mari tinha trazido com ela. Shit, spat Sugiura, a confusão em sua própria mente atingindo um pico. Ele entendeu que isso tinha sido uma má jogada, mas ele tinha sido incapaz de parar-se de silenciar Mari, que estava no meio de derramar informações que seriam fatais para Rikudo e seus aliados. A percepção de que ele tinha acabado de fazer um movimento ruim o pressionou ainda mais, fazendo com que ele fizesse outro movimento desesperado. Ele agora que Tilits chegam a isso, não tenho escolha a não ser fazê-lo sozinho, ele murmurou. Ao invés de ser atacado enquanto superado em número por Amemiya e os outros, bem como as 3 pessoas que Mari tinha trazido com ela, ele precisaria matar o maior número possível deles antes que eles se recuperassem de sua confusão. A sua habilidade de trapaça, Double Power, foi uma habilidade poderosa que duplicou o poder de qualquer arma que ele usasse, incluindo feitiços e armas de fogo. Armas cujos projéteis eram controlados por máquinas complicadas em vez de estarem sob seu controle direto, como mísseis disparados de um avião de combate ou helicóptero, não foram afetadas pela habilidade. Mas isso importava agora. Ele de alguma forma conseguiria com seu rifle de assalto, granadas e a magia de atributo de fogo que ele havia aprendido, o que era poderoso para começar. Mas os cálculos que ele tinha feito desesperadamente foram provados errados no instante seguinte. Eu confio que você acredita em mim agora quando eu digo que eleita um traidor, disse a voz de Mari, que tinha perdido a cabeça. Ela produziu uma cabeça sobressalente por trás das costas e calmamente colocou-a em seu pescoço cortado para prendê-la. E impossível, proferiu Sugiura. Com um Death Delay ativo, usei o Metamorfo para transformar uma parte do meu corpo numa cabeça sobressalente. ITOS o mesmo método que usei para matar Artemis. Então, eu não sou imortal, nem sou um morto-vivo. Eu sou um humano com habilidades especiais, assim como você, Mari explicou a Sugiura, que estava estupefacta e sem palavras, e a Amemiya, que tinha congelado em choque novamente como ele já tinha feito várias vezes ao longo dos últimos minutos. Raios! Sugiura gritou, verdadeiramente desesperada desta vez. Ele ativou o arisco em toda a sua extensão e disparou seu rifle de assalto e feitiços ofensivos em todas as direções. Amemiya e os outros foram capazes de reagir desta vez, mas antes que eles pudessem fazer um movimento, as 3 pessoas que Mari tinha trazido com ela chegaram lá primeiro. E não permitirá esse calor, disse Ryukijoro, uma menina com cabelo e pele brancos. Sua magia limitada de atribuição de morte transformou o calor produzido pela pólvora das balas de Sujuraroite e seus feitiços de atribuição de fogo em ar frio. As ondas de ar tremendamente frio minaram o calor do corpo de Sujurateles. E entregar um aviso de concepção, disse Gabriel, uma pessoa andrógena cujo sexo era difícil de determinar pela sua aparência. Este aviso foi entregue a Sugiura, que havia deixado cair seu rifle de assalto. Eu dou minhas bênçãos para a vida que cresce dentro de você, disse Bokor, um menino com características latino-americanas em sua adolescência tardia. Amemiya e os outros sabiam o que essas ações significavam, mas para Sugiura, era o pronunciamento de sua morte. Stop, eu fiz qualquer coisa para vocês, eu. Sugiura começou a dizer, mas então ele de repente gemeu e gritou em agonia. Insetos de espécies desconhecidas e criaturas semelhantes a lodo irromperam de seu corpo, tendo comido o caminho para fora por dentro. Esta é, e a magia do atributo de morte do Undiad, gritou um Amemiya espantado. Gabriel e Bokor explicaram a sua magia limitada de atribuição de morte. Tá certo. Eu, Gabriel, entrego um aviso de concepção ao alvo, causando evoluções anormais nos micróbios dentro do seu corpo. E eu, Bokor, faço com que o corpo do Starjetilitis produza substâncias que aceleram o processo. O resultado é como você vê.
Bem, ele ainda está vivo. De fato, Sugiura ainda estava morto, mas ele estava sendo comido vivo por suas próprias bactérias intestinais mutantes. Agora, tem mais alguma pergunta? Devo explicar tudo mais uma vez? Ela perguntou, ignorando Sugiura. Por favor, faça. Seria de grande ajuda se você pudesse explicar tudo em ordem desde o início, a partir de quando sua morte foi falsificada, e torná-lo tão fácil de entender quanto possível, disse a Memia. Mari franziu a testa. E acho que vai ser mais difícil do que foi eliminar a Catherine e Uda, mas Ayo faz um esforço. Afinal, a banda diz sempre que fazer um esforço é importante, e quero que a mamã me elogie.